Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo vamos falar sobre algumas coisas menos conhecidas sobre os Ents. Por que o líder dos Ents, Barbárvore, diz que o ataque a Isengard seria a última marcha dos Ents? Come, my friends. The Ents are going to war. Last march of the Ents. Eles achavam que iriam todos morrer em batalha? O que ele quis dizer exatamente com isso? Além disso, quem ainda não sabe vai descobrir agora por quais razões não vemos nenhuma ente-esposa nos filmes, apenas árvores, digamos, masculinas. Portanto, neste vídeo veremos 3 coisas que você talvez ainda não saiba sobre os Ents. A última marcha dos Ents. A afirmação de Barbárvore pode parecer um pouco controversa, de que a marcha em direção a Isengard seria a última marcha dos Ents. Quer dizer, a impressão que dá é que eles tomaram Isengard de maneira relativamente fácil, sem enormes perdas para o lado dos Ents. Mais especificamente, um único Ent é mencionado nos livros morrer nesta batalha. O que Barbárvore quis dizer com essa última marcha dos Ents, então? Bem, existem 2 tipos de resposta aqui, a mais curta e a que traz mais contexto. Vamos começar pela curta. A tomada de Isengard foi relativamente fácil, simplesmente porque o exército de Saruman não estava em casa. Os 10.000 Uruks haviam saído para atacar o povo de Rohan no abismo de Helm. Caso os orcs estivessem em casa, essa batalha seria bem diferente, especialmente porque a maior fraqueza dos Ents é fogo, e os orcs sabem muito bem utilizar bestas com flechas flamejantes, sem falar que eles possuem machados enormes. Mas e o Maia que habita lá, um tal de Saruman? Não seria ele o suficiente para fazer algo a respeito? Afinal, ele não é um anjo em forma humana? Então, o problema é que Saruman, àquela altura, já havia perdido o seu posto de Mago Branco, e seus poderes começaram a se extinguir por causa disso. Nos livros diz que, eventualmente, ele perde todo o seu poder, e a única coisa que o separa de um bandido comum é o poder de persuasão quase hipnotizante que ainda existe em sua voz. Inclusive, quando Gandalf retorna da morte, ele chega a dizer que agora é ele quem é Saruman, ou melhor, o que Saruman deveria ter sido. I am Saruman. Rather Saruman as he should have been. Tá bom, então quer dizer que Barbárvore estava enganado? Quer dizer que, levando em consideração que os orcs de Isengard não estavam em casa, essa frase da última marcha perdeu o sentido? Na verdade não. E para entender o motivo, precisamos ir para a resposta com mais contexto. Barbárvore reconhece que os Ents é uma raça em extinção, próximos de seu fim. Isso porque as Ent-esposas, como são chamadas, se foram. Então não haverá uma nova geração de Ents. E os Ents remanescentes estão se tornando cada vez mais velhos, e com isso, mais cansados. Nos livros, diz que tão cansados ao ponto de, na maior parte do tempo, mal se moverem e se assemelharem bastante com árvores normais. Portanto, esta última geração de velhos e cansados Ents muito dificilmente se reuniria novamente em uma ação coletiva desta magnitude como uma marcha rumo à batalha. Independente de eles vencerem ou perderem a Batalha de Isengard, essa seria com certeza a última marcha dos Ents. Portanto, a próxima vez que você rever a trilogia, de novo, saiba que a frase de Barbárvore possui um significado mais profundo. 2. O que houve com as Ent-esposas? Eu certamente não leio mentes, mas tenho certeza que, a essa altura, você pode estar se perguntando o que houve com elas, e por que não as vemos nos filmes, e por que não teremos uma nova geração de Ents. Why are there so few of you when you've lived so long? We lost the Entwives. Oh, I'm sorry. Are there any children? Urarm, there have been no Entings for a terrible long count of years.
Será que os entes masculinos irritaram tanto as femininas de sua espécie que condenaram a si mesmo à extinção por impossibilidade de reprodução? Não, na verdade não é isso. Na realidade, as entes fêmeas de fato partiram das florestas, mas não houve um desentendimento entre eles. O problema foi o seguinte: os entes machos amavam cuidar das árvores como filhos e, portanto, preferiam ficar nas florestas. Já as entes fêmeas amavam cultivar jardins e flores, e sendo assim, se sentiam muito melhor em espaços abertos. Os do sexo masculino eram devotos do Vala Oromi, mas as do sexo feminino eram devotas de Havana. O líder Barbárvore não culpa nenhum dos dois lados pelo rompimento. Ele descreve que, diante das preferências e estilos de vidas diferentes, os entes e as entesposas, pacificamente e gradualmente, foram seguindo seus próprios caminhos e passaram a viver da forma que preferiam. Nos livros principais, me refiro à trilogia de Senhor dos Anéis e O Hobbit, o professor não entra em grandes detalhes neste assunto, mas na carta 144 do Legendário, em resposta a uma de suas leitoras, ele responde o seguinte: acredito que as entesposas de fato desapareceram para sempre, sendo destruídas com seus jardins na Guerra da Última Aliança, entre 3.429 e 3.441 da Segunda Era, quando Sauron adotou uma política de terra queimada e queimou a terra delas contra o avanço dos aliados, Anduin abaixo. Algumas, é claro, podem ter fugido para o leste, ou até mesmo ter sido escravizadas. Os tiranos, mesmo em tais contos, precisam ter um plano econômico e agrícola para seus soldados e metalúrgicos. Se algumas sobreviveram assim, estariam realmente muito afastadas dos entes, e qualquer reaproximação seria difícil. 3. Os entes teriam conseguido tomar Isengard caso os Uruks estivessem em casa? Aqui, obviamente, é um exercício de hipótese. Portanto, precisamos utilizar os dados deixados pelo professor e coerentes com a obra para chegar a uma conclusão com base nisso. Desnecessário dizer que a resposta definitiva apenas Tolkien poderia dar, mas podemos ter uma boa ideia. Como mencionado, nos livros, apenas um único ente morre na tomada de Isengard. Barbárvore diz que ele torrou como uma tocha. Nos filmes, creio que nenhum morre, já que o que pega fogo, em referência àquele dos livros, consegue correr e apagar a chama nas águas da represa. Mas vamos à questão em si, e vamos imaginar o seguinte cenário. De um lado, 10.000 Uruks, fortemente armados, estão guarnecendo Isengard. E do outro, temos cerca de 500 ents e 1.000 Huorns, que são uma espécie um pouco inferior aos ents, mas ainda árvores falantes e que se movem. Se os ents marchassem pela porta da frente, dificilmente eles conseguiriam vencer. Os Uruks, sem dúvida nenhuma, utilizariam as armas de cerco que eles utilizaram no Abismo de Helm contra os ents, e não seria tão difícil acertar o alvo, considerando que os ents são bem lentos, na verdade. Por outro lado, ent, do anglo-saxão, do qual o professor extraiu o significado, significa gigante. E por causa disso, os orcs morriam de medo e evitavam a todo custo entrar na floresta de Fangorn, porque eles eram muito facilmente partidos em duas ou mais partes pelos ents, ou até mesmo pelos Huorns. E é importante a gente lembrar que os ents não são criaturas estúpidas, bem longe disso. São seres ancestrais que acumulam bastante conhecimento. E uma das demonstrações disso, eles estrategicamente destroem a represa e faz com que o rio inunde toda a Isengard. Além disso, os ents possuíam o terreno mais alto, o que significa que eles tinham plena visão do inimigo e de seus números. Pensa comigo, se eles decidiram utilizar a inundação de Isengard, mesmo com um contingente tão pequeno de orcs em seu interior, não há motivo lógico que eles não utilizassem a mesma estratégia contra um contingente de 10.000 orcs. Neste cenário, tanto os orcs quanto suas armas de cerco teriam sua mobilidade drasticamente prejudicada num terreno inundado, sem contar os que fossem levados pela correnteza pelos fossos abaixo. Já para os ents e Huorns, a inundação ajudaria contra o fogo que pudesse ser utilizado contra eles, pelos orcs. E para completar, os ents possuem essa habilidade muito útil de lançar pedras enormes, como se eles fossem próprias catapultas. Eles poderiam literalmente fazer chover enormes rochas sobre Isengard. Portanto,
No final, sim, eu acredito que mesmo com 10.000 Uruks em casa, os Ents ainda sairiam vitoriosos. Em especial porque Isengard fica logo abaixo de uma represa e os Ents possuem o terreno elevado e a capacidade de arremessar rochas tão grandes. Mas 10.000 orcs Uruks não seriam abatidos passivamente. Uruk é um tipo de orc muito forte e agressivo. Muitos deles conseguiriam se aproximar e utilizar as armas de corte e fogo contra os Ents, que teriam inevitavelmente muitas baixas. Pensem, se com Isengard vazia, os Ents nos livros ainda tiveram uma baixa, seguramente este número aumentaria bastante, caso o exército Uruk ainda estivesse lá. Para concluir, deixo a citação de Merry e Pippin sobre o que eles presenciaram durante aquele período que eles ficaram com Barbárvore sobre a força dos Ents. Seus socos podem amassar ferro como lata, e eles podem quebrar rochas sólidas como migalhas de pão. Mas me digam vocês o que vocês pensam. Concordam? Discordam? E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.